Olá, gente! Estamos aqui ao vivo. Como vocês estão? Esperar a galera ir entrando para acompanhar essa live junto com a gente. Vou falar, depois eu repito a partir do momento que as pessoas forem entrando. Estou aqui no Insta da Jundiá, a convite do Sorvetes Jundiá, para fazer essa live muito importante no mês de outubro. Trouxe aqui, olha só, o meu Max Ruby. Esse sorvete maravilhoso, esse sorvete delicioso. E parte da renda arrecadada pelas vendas do Max Ruby vão ser destinadas ao IBCC, que é o Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer. É uma causa tão importante nesse mês de outubro, outubro rosa. A gente está falando bastante sobre a prevenção do câncer de mama e a gente gostaria de abrir esse diálogo aqui com vocês. E é por isso que, a convite do Sorvete Jundiá, a gente vai fazer essa live hoje. Eu vou deixar aqui com a Élica, que está me ajudando, para eu comer depois dessa live, que é uma delícia. Vou convidar uma convidada muito especial, que vai nos ajudar aqui, que ela é muito mais capacitada que eu para responder as dúvidas de vocês, as dúvidas sobre esse tema tão delicado e tão importante de ser falado. Hoje, a nossa participante da live é ninguém menos do que Laura Miller. Deixa eu procurar ela aqui pra gente começar a conversar com essa mulher que eu amo, que eu sou fã, que tem tudo a ver para falar sobre prevenção, para falar sobre o feminino, para falar sobre o comportamento de quem passa, né, ou quem, enfim, tem alguma dúvida em relação a essa doença, né, que é tão triste, mas ao mesmo tempo eu acho que com diálogo, não estou achando aqui, com um diálogo, você pode vir aqui, por favor? É só escrever aqui? Isso, deixa eu escrever por aqui, você consegue escrever pra mim? Com o diálogo a gente consegue passar por essa experiência. Eu tenho certeza que com informação as pessoas ficam com mais clareza se precisarem passar por isso, né? Repetindo que todas as vendas, aliás, parte da renda arrecadada pelas vendas do Max Ruby, que é um sorvete maravilhoso da Jundiá, vai ser destinada ao IBCC, que é o Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer. Esse outubro rosa tá com tudo, a gente tem falado sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa formar essa rede de apoio, essa rede de acolhimento. Eu acredito muito no diálogo. Inclusive, eu acho que o diálogo é a solução para tudo. Quanto mais informação a gente tiver, conhecimento a gente tiver, existe, né, aquela frase famosa que conhecimento é poder. Então, se a gente puder falar sobre isso cada vez mais, se a gente puder debater sobre essa temática tão importante, eu acho que a gente vai conseguir ter mais informação, falar sobre o assunto com menos tabu, falar sobre o assunto com mais leveza. E eu acho que isso é tão importante, né? A gente ter empatia por pessoas que estão passando por este momento. Enquanto a gente conecta aqui com a Laura, eu vou falando com vocês, porque várias pessoas estão entrando aqui na live. Oi, Marcos Felipe, trabalha na Jundiá de Itaquá, bem-vindo à nossa live. Que bom ter você aqui. Queria agradecer novamente a todo mundo da Sorvetes Jundiá que nos convidou para fazer essa live hoje, que está patrocinando essa live hoje, repetindo que parte da renda arrecadada com a venda do Max Ruby, esse sorvete maravilhoso, vai ser destinada ao IBCC, Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer. A Ângela Marina fala, vamos falar sobre esse assunto mesmo, vamos sim, com certeza, hoje é o dia para isso. Eu vou digitar aqui para Laura, que, né, ninguém melhor do que Laura Miller. Desculpa, gente, que tá clicando aqui. Eita, virou a câmera. Ninguém melhor que Laura Miller. Não te convidou, me enviou um convite. Eita, virei de novo. Não escreve mais, tem os convites. Tá, tô entrando aqui. Quer ver, Élica? Chega aqui pra mim, por favor. Eu não tô conseguindo clicar. Pode entrar. Não, mas pode entrar com a mão. Tá vendo? Que não tá entrando. Foi. Pera aí, Laura, que eu já tô te adicionando aqui pra gente fazer. Aí, achei, meu amor.
tá conectando aqui pra gente bater esse papo tão importante, tão necessário. Se mijou tudo. Olá, meu amor! Oi, tudo bem? Tudo ótimo, e você, como você está? Tudo jóia! A gente está aqui num momento importante, né, Sofia? Sem dúvida nenhuma. E eu estava falando, né, que a convite do Sorvete de um dia tá aqui para bater esse papo hoje. E como é importante o diálogo, né, Laura? Muito Como é importante, importante. principalmente falar de um assunto tão tabu, né, que é o câncer de mama, porque ele toca direto na sexualidade, né, na feminilidade, em como que a mulher vai lidar com todas essas questões. É muito difícil, né, a gente se deparar com uma questão de saúde e principalmente essas que mexem muito com o feminino, né, que é o Pois câncer. é. Pois é, existe muito tabu. Eu não sei exatamente os dados, mas eu tinha visto há um tempo já uma pesquisa dizendo que algumas mulheres não fazem o tratamento por medo de perderem o cabelo, por exemplo, que é uma coisa que mexe também com o feminino, né? Muito, né? Então, às vezes, a mulher ela evita ou foge até de fazer um diagnóstico precoce por uma notícia de perder o cabelo durante o tratamento ou de ter que retirar a mama toda. E o que, que a gente costuma dizer, né? É que quanto antes a gente buscar esse diagnóstico, né? Quanto antes a gente ver aí se tem alguma coisa e tratar, melhora o resultado, melhora a qualidade de vida. E como é que Sim, fica a tranquilidade, né? Como é que a gente fica aí com o corpo, enfim, com tudo isso? A gente tem que lidar com tranquilidade, né? E entender que, assim, as doenças acontecem com todo mundo, podem acontecer, mas que é só uma fase, é uma etapa. E se a gente faz o tratamento direitinho, a gente vence essa etapa. Mas uma coisa muito importante desse Outubro Rosa é a gente ter um olhar bastante aberto, né, a esse novo, que é buscar novos jeitos de lidar com o próprio corpo. E um novo jeito para algumas pessoas seria visitar o médico ginecologista uma vez ao ficar sempre aí antenada, cuidando do corpo, sem medo. Porque o que tiver que ser, vai ser, né, gente? Mas o principal. desculpa, mas é porque às vezes a gente faz exames e mesmo que a gente, né, imagine que o resultado vai dar negativo, que não vai dar nada de alteração, a gente fica com medo, né? É um momento de apreensão. Então, eu imagino que muita gente, de fato, fique preocupada com esse diagnóstico, mesmo que saiba que pode, aliás, que espere que pode que dê negativo, né? De fato, é um momento meio tenso ali para a pessoa. É meio tenso, mas se a gente está sempre atenta, né? Por exemplo, a mulher pode fazer uma recomendação médica, né? Que a mulher faça o exame de mamas, né? Que ela Sim. todo o seio. E se ela encontrar alguma coisa esquisita, um carocinho, ou se ela sentir alguma secreção nas mamas, tudo que ela sentir, busca um médico, que pode ser desde um posto de saúde até se for uma rede particular. E se ela não souber qual a especialidade, ela pode ir no clínico geral. Sim. Mas o principal que a gente, e aí é bastante a minha praia, né, falando disso, voltando para a educação sexual, desde a primeira vez que a gente começa a ter experiências sexuais, a partir dessa iniciação sexual, a gente deve começar a ir ao médico ginecologista. Qual é a frequência? Pelo menos uma vez ao ano. E aí o médico vai se encarregar de olhar para a gente como um todo e ver o que precisa ser feito. E nesse prazo de um ano, é um tempo que os médicos consideram ok para verificar como está a parte hormonal, como que está a saúde sexual como um todo, e vai verificar também como vai estar. É. E se descobre rapidamente algum problema ali, câncer de mama ou problema que seja, né, em qualquer parte do corpo, aí já começa logo um tratamento. Então, a Sim. dica é menos uma vez ao ano, visitar um médico ginecologista para ver a saúde sexual como um todo. E aqui a gente está em Outubro Rosa, né, enfocando na questão das mamas, mas também se perceber ao longo desse período, né, antes desse um ano, se perceber algum sintoma, alguma coisa estranha, quando tocar as mamas, e aí correr para o médico de novo, que é muito importante esse diagnóstico precoce. Perfeito. Laura, falando sobre sexualidade, enquanto as pessoas entram aqui e fazem suas perguntas, existe uma preocupação também em relação ao parceiro, enfim, ou parceira dessa mulher que passa
por essa situação com o seio, né? Porque eu imagino que devam ter parceiros que não compram esse barulho junto, né, com a pessoa. E eu acho que esse medo da rejeição deve ser difícil também, né? Muito grande esse medo da rejeição, né? Tem parceiros, né, que não ficam junto mesmo. Mas o que a gente precisa entender, né? Que vai precisar cuidar da saúde em primeiro lugar. Independentemente de como esteja essa relação amorosa e sexual, ou para que caminho ela vá, a prioridade é cuidar do próprio corpo. Porque um câncer não tratado pode levar. Oi, virou a câmera, né? Virei a câmera, desculpa. Fala. Um câncer não pode ser muito ruim, pode levar até a pessoa morrer, né? Quando a gente não trata de saúde tão graves. Então, talvez a gente elencar prioridades. A prioridade seria cuidar da saúde. A relação amorosa e sexual é muito importante, mas num momento delicado como de tratamento de câncer de mama, o foco é na saúde da pessoa que está vivendo esse momento tão delicado, né? E aí tem um papo aberto para o diálogo com o parceiro, né? Ou com a parceira, né? Porque pode ser um casal de duas mulheres, né? Campo ali de diálogo e se abrir para essa conversa, né? Tanto quem estiver ao lado dessa mulher quanto a própria mulher. Né? Tranco, falar das emoções, dos sentimentos, entender que a gente, ser humano, a gente está sujeito a uma série de coisas, que isso faz parte da vida, mas que a gente pode superar. Infelizmente, algumas coisas a gente não supera, mas se a gente contar com a ajuda médica, com a ajuda psicológica, né? Se a gente buscar tratamento o mais rápido possível, aí a gente ganha em qualidade de vida, em saúde, em bem-estar. Sem dúvida. Galera, podem mandar suas perguntas aqui. Eu queria dar um beijo na Luciana, na Cida, na Gina. Assunto tão importante, que orgulho. Obrigada, Gina. Eu tenho certeza que realmente a gente precisa falar sobre isso. A gente está falando aqui de companheirismo, de parceria. Eu tenho um podcast, Laura, inclusive você precisa participar. E a gente está falando sobre solidão, né? E eu acho que, assim, a gente precisa ser pleno, a gente precisa, né, ter a nossa unidade, mas tem coisas que, assim, tudo bem não passar sozinho, né? Então, quando a gente tem uma rede de apoio para passar por um momento desse, tudo bem pedir ajuda, né? Tudo bem poder contar com outras pessoas. E se não for um parceiro, uma parceira amorosa, que seja família, né? Eu tenho certeza que essa parte emocional, eu estava até no médico mais cedo, e a gente estava falando sobre a fé, que já é quase comprovado cientificamente que a fé, que o apoio, que o afeto e o acolhimento ajudam no tratamento daquele paciente também, né? A parte emocional é muito importante. A parte emocional, vamos dizer, é um grande passo, né? É claro, vai ficar um pouco deprimido, né? Entristecido com uma doença, né? Isso é natural. Não só a pessoa que está vivendo aquela doença, mas todo o entorno. Mas é importante acolher isso em você também, que é um momento mais deprimido, é um momento mais entristecido, mas não quer dizer que a gente precise perder a fé, né? O otimismo e a fé de que as coisas, que a gente pode superar esse caminho. Independentemente da religião que cada um tenha, ou se a pessoa não tiver religião nenhuma, mas acredito que pode sim ter um futuro melhor, pode ter um tratamento e, nesse sentido, aderir ao tratamento, né? Então, a gente precisa, com essas questões de saúde, né, enfocando aqui na saúde aí das mamas, vamos dizer assim, desde o começo. Então, faz o diagnóstico, né, fica atenta, entra no tratamento, vai dar medo mesmo, vai dar preocupação, né? Por exemplo, eu tô aqui toda maquiada, fiz cabelo para essa hora, a gente fica toda nem precisa, mas tá linda, toda maquiada. Obrigada, você também. Né? Então a gente fica assim, toda pronta, né? Então a mulher tem esse cuidado, né? Ela quer aparecer, etc, etc. Mas pensar que a gente tem várias formas de ser bela e que num momento de doença a gente precisa sim cuidar da saúde, sim enfocar ali no tratamento, né? Ficar com foco bastante grande nisso e que essa beleza vai vir, né? E que o ser humano né? Que a gente não vai estar maquiada todos os dias, né? Claro, claro.
né? Um dia a gente vai estar caído, outro dia a gente vai estar melhor. Que o tempo passa, né? Que a gente também passa aí por um processo de envelhecimento e que isso é natural. E começar a olhar a beleza da vida a cada dia, né? Se abrir para essa ideia nova, né? De lidar com cada etapa da vida de uma forma mais cuidadosa com o próprio corpo e o emocional. Sim. Laura, olha, tem o Fotrip 13, que ele pergunta o seguinte: como lidar com as crises de ansiedade? Porque são muito ruins, principalmente quando descobrimos que estamos doentes e ficamos com medo de morrer, né? É isso, né? Como manter esse prumo do tipo, desde o diagnóstico até parte do tratamento. E eu acho que realmente, assim, é muito fácil falar, mas esse medo da morte iminente, essa perspectiva de que isso pode acontecer, porque a gente vive sabendo que vai morrer, mas a gente vive meio que acreditando que está longe, né? Olha, eu acabei também recebendo várias perguntas em torno disso, né? Como lidar com esses momentos difíceis, como lidar com essa ansiedade. Qual é a dica, né? Primeiro a gente entender que a ansiedade vai fazer parte do processo. E o medo da morte também vai fazer parte. Então, acolher isso em você, né? Um segundo passo, né, a partir do momento em que a gente acolhe o que a gente está sentindo, é buscar ajuda, como você falou. Nesse caso, para lidar com as questões emocionais, o especialista, né, o profissional mais indicado é o psicólogo. Então, buscar uma ajuda psicológica, né? A gente tem aí desde uma rede particular, claro, mas quando a gente vai na rede pública, também existem psicólogos, né? Deve buscar essa ajuda psicológica, essa ajuda multidisciplinar, para olhar para esse mundo interno. Não vai ter uma receita mágica, né, para lidar com a ansiedade e com os temores, principalmente dessa passagem, desse final da vida, dessa finitude, né? Mas se a gente puder olhar para dentro de uma forma mais carinhosa consigo, né, e ir lidando aí com o que está gerando tanta ansiedade para cada pessoa, cada doença ou cada obstáculo da vida traz um kit de ansiedades, né? Eu tô brincando, mas traz assim, para cada um o medo vem de um jeito, vem de um lugar, vem de outro. Então a gente olhar para isso com mais tranquilidade, talvez, e buscar uma ajuda de um psicólogo. Tá É muito, falando de Sofia, é muito doido, né? Se deparar com essas coisas da vida, né? Mas a gente ser humano é frágil mesmo, né? A gente entra e sai de hospital. Outro dia eu tava no hospital. Aí a gente tem um familiar no hospital. É assim, faz parte, né? A vida é dinâmica, né? São as mudanças que acontecem. Então, se a gente puder tentar encarar isso com um pouco mais de força, e se estiver perdendo as forças, buscar ajuda de amigos, de família, de profissionais, aí é muito bacana. Por isso que lives como essa são muito importantes, né? Pra gente falar assunto, e eu tô vendo uma plaquinha aqui, faltam 5 minutos. Eita! Não, Então, mas pera. Quando a gente fala de doenças como câncer de mama, que além de ser uma doença séria, né, mexe também com a feminilidade, mexe com... Porque o feminino, eu acho que isso, a gente está começando a desassociar isso, mas tá muito ligado à estética ainda, né? Então essa questão com o seio, a questão do cabelo, né? É tudo é um grande tabu, né? Principalmente para as mulheres. Existe, e quando a gente fala de terapia, Laura, a gente pensa de uma forma mais elitista, quem tem dinheiro para fazer um tratamento terapêutico, ir a um psicólogo, mas existem outras alternativas, como você falou, né? por exemplo, nas cidades em geral, a gente pode buscar universidades. Sim. Universidades oferecem o serviço, às vezes, por um valor simbólico ou sem valor nenhum, né? Sem valor nenhum, não, porque tem muito valor, né? Mas Claro. né? Então a gente pode buscar nos próprios hospitais, tem muitos hospitais públicos também, né, particulares que têm aí um serviço de psicologia. Então a gente tem que ir atrás. Então, também, quando a gente se depara com uma notícia tão grave ou tão difícil como essa, ou qualquer outra que seja, a gente precisa arregaçar a manga, ter coragem para ir atrás. Mas é muito difícil, né? A gente fala, né, de fora do assunto, é mais fácil, mas quem está vivendo na pele
é muito difícil. Mas a dica é essa, né? Buscar forças lá de dentro para ir buscar ajuda, porque tem tratamento e a chance de você ser mais bem-sucedida nesse tratamento, né? De dar tudo certo, é quando você faz o diagnóstico precoce, né? E busca aí ajuda e adere ao tratamento. Sim. Quando a gente está mais fragilizado emocionalmente, eu imagino que isso acaba mexendo um pouco com a nossa autoestima. E não sei, né? Mas acho um pouco na falta de libido, talvez, né? Quando a gente está num momento de ansiedade ou num momento mais frágil. Como é que dentro dessa crise toda a gente pode manter a libido dentro do relacionamento e ter vontade de fazer sexo com o parceiro, de ter. Não sei, é possível assim manter essa chama acesa? Não necessariamente, né? Pode ser que algumas pessoas continuem com desejo, até como uma forma de se sentir mais viva, né? Aí nessa parte sexual. Mas, em geral, quando a gente tem um momento difícil, muito dolorido, é mais comum que a pessoa perca o desejo. E isso é natural, né? Tanto homens quanto mulheres podem, né, e costumam perder o desejo em momentos de grandes perdas, né, de perdas emocionais, de dificuldades, de obstáculos. Então, a primeira coisa é não se cobrar tanto, né? É entender que a vivência do sexo é para ser um prazer, mas não é uma obrigação. Então, por conta de você estar num momento delicado, o importante é você se acolher, né? E o parceiro, ou a parceira, quem estiver ao lado, também entender isso, né? Pode ser bacana para quem tiver afim, se divertir, etc. Mas pode ser que você não esteja na vibe, né? Não esteja no humor para. Então, isso precisa ser respeitado. É apenas uma fase, tentar entender. O tratamento, né? Para umas é mais demorado, para outras não, enfim, né? Mas é uma etapa da vida e que vai passar, tá? Que vai passar e não ficar se cobrando uma performance, né? Que essa performance sexual talvez seja uma das últimas coisas a se preocupar. O foco é a saúde nesse momento. E eu acho que o diálogo, né, Laura? Assim, conversar, falar o que você está sentindo, do tipo, não tô com vontade, eu não tô com a cabeça nesse lugar, eu preciso focar em mim. Eu acho muito importante, eu acho, inclusive, né, necessário falar, passar o que que você está sentindo. Poxa, tô ansiosa, tô com medo. Vamos falar sobre isso? Falar sobre o que a gente está sentindo faz muito bem, né? À medida que a gente fala, parece que alivia um pouco, a gente se escuta, né? Também isso ajuda a elaborar, dar novos significados. É importante. O diálogo é fundamental na família, no casal. A gente aqui, por exemplo, a mulher pode ter filhos, então também diálogo com os filhos, porque os filhos podem estar bastante ansiosos com esse momento. Então, abrir para o diálogo em todo esse entorno, né? E o diálogo de uma forma bastante franca, né? Porque não é uma fase fácil. É muito difícil lidar com qualquer doença que seja mais ou mesmo uma das mais simples, né? Então é bastante difícil, mas a gente precisa se encorajar, justamente porque tem tratamento. No caso aqui, câncer de mama. Perfeito. Gostaria de agradecer novamente a Sorvete Jundiá, que patrocinou essa live. Laura, a gente, né, acredita no diálogo, nessa quebra de tabus. É tão importante a gente formar essa rede de apoio, a falar sobre isso. Por mais que a gente não tenha passado, a gente tem empatia com quem está passando, né? Ou por quem já passou também. É muito importante a gente falar sobre isso. É muito importante ter o Outubro Rosa, né? É um marco para nós mulheres. E O Outubro Rosa é incrível e a gente tem que agradecer muito a Sorvete Mundial, né, por estar fazendo essa campanha, para a gente estar participando dessa campanha com a Sorvete Mundial. Ah, e tem mais uma coisa, que a Sorvete Mundial tem um sorvete, né, o Max Rubi, que parte dele deste mês de outubro, deste Outubro Rosa, vai para o IBCC, para cuidar aí por minha com câncer. sem dúvida, a gente se diverte, né, se deliciando com o Max Rubi e ajuda também, uma causa tão nobre assim. É isso aí. Adorei, viu, gente? Ah, Agradeço. também! Gente, muito obrigada por terem participado. Em São Paulo, você está no Rio, que bacana, né? A gente está podendo É, pro Brasil inteiro. Não sei da onde que a galera veio, né? O povo pode deixar comentários. As nossas lives vão ficar por aí nas redes, né? sim, a gente vai salvar aqui.
comente, compartilhe, né, Sofia? Porque Por favor. vale a pena compartilhar. Sem dúvida, de um dia a gente vai querer fazer mais, tá? Quero. Super. Laura, muito obrigada. É sempre muito bom falar com você. Beijo com você também, Sofia. Beijo, gente. Tchau.